Vamos falar um pouco da psicologia das massas de Freud. A guerra já chegou outra vez, mãe. A guerra nunca partiu, filho. As guerras são como estações do ano. Ficam suspensas, amadurecendo o ódio da gente miúda. Mia Couto. Contexto histórico em que Freud gestou e escreveu sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921. Não pode deixar de ser mencionado em qualquer trabalho que busque compreender as teses ali demonstradas. Em 1921, o mundo viveu uma situação de pós-cataclismas, que certamente influenciou a produção intelectual de Freud, a Primeira Guerra Mundial, a destruição e a morte presenciadas, a violência e a brusca ruptura de laços produziram em Freud um sentimento e uma dolorosa reflexão que ele publicou em 1915 com o título Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. E nesse período, perda de um grande amigo seu, de seu meio-irmão e de um sobrinho abalaram muito, evidentemente abateram também quanto à morte de sua filha Sophie. Em 1920 ele era especialmente aperfeiçoado, curiosamente a causa dessa morte, por uma pneumonia decorrente da epidemia da gripe espanhola, nunca foi por ele explicitamente mencionado. Os anos antecederam, em 1921, foram marcados por grandes abolições das massas, sendo a guerra a maior delas. Conforme lemos em sua biografia, o fim da guerra e suas repercussões políticas e econômicas deixaram Freud em sua situação de grande dificuldade financeira. Possivelmente os golpes narcisísticos sofridos por ele em relação à morte de pessoas próximas, a experiência com a violência da guerra e seus milhões de mortos, somada à catástrofe da pandemia na Europa. Tanto encaminhado por sua tese publicada em 1920 sobre a pulsão de morte, na tentativa de compreender a violência de um grupo de pulsões ao qual, não é à toa, ele se referiu como batalhões maiores. Desde Totem e Tabu, passando pelo trabalho sobre as massas, continuando com o futuro de uma ilusão, o mal-estar na civilização, 1970, e Moisés monoteísmo, Freud sustentou a tese de que o psiquismo é um palco vivo da cultura. Assim, em seu excepcional artigo Introdução ao Narcisismo, é concluído com a advertência de que a problemática dos ideais ali expostas deveria abrir um novo panorama para a compreensão da psicologia das massas. A pretensão de alguns psicanalistas em manter a psicanálise longe da análise do social. No primeiro parágrafo, Freud volta ao ponto onde havia terminado o texto sobre o narcisismo, a psicologia individual e também desse início, a psicologia social, num sentido ampliado mais inteiramente justificado. Então, Freud traz na psicologia das massas e análise do eu a história do homem, né, do psiquismo humano, como o psiquismo pode influenciar as massas, né, como o psiquismo pode levar as massas a pensar de uma determinada forma e seguir aquele líder, né, como hoje temos aí com o bolsonarismo, né? Então acaba seguindo o líder e esses líderes têm propostas que às vezes não são, às vezes são radicais, né, demais para a população, e às vezes as pessoas acabam acreditando nisso. Então a psicologia das massas é isso aí, é a psicologia social, vai entender o homem dentro da sociedade e como ele e seu psiquismo, a estrutura do seu psiquismo dentro dessa sociedade. Isso é a psicologia das massas de Freud.